Vamos falar a verdade? Ciúmes já fez muita gente fazer textão, dormir brigada e até seguir perfil fake. É aquela emoção que dá um frio na barriga e às vezes um ataque de fúria. Mas o ciúme é sempre negativo? O que será que ele tem como função no nosso organismo? No episódio de hoje, a gente vai mergulhar nesse sentimento que mexe com o nosso ego. Por isso eu convidei a psicóloga Jéssica Poletto, que vai explicar muito mais e falar sobre este assunto. Jéssica, seja bem-vinda ao nosso podcast, O que talvez ninguém te contou sobre ciúmes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E vamos ver se eu vou conseguir traçar um pouquinho desse desafio que é falar sobre ciúme, né? E pela sua fala aí, né, de trazer o que será que o ciúme conta ou não conta, né? E é muito interessante você trazer essa pergunta como primária, porque se a gente for falar dos pontos, não vou dizer pontos positivos, mas quando a gente fala de psicologia e a gente vai falar também do processo de evolução do ser humano, então no processo de evolução, a psicologia evolucionar, na evolução, ela vai dizer que o ciúme, ele é algo natural. E ele é algo que ele faz parte da nossa própria, para que a gente possa proteger a nossa existência. Então, é uma proteção, para que eu proteja a minha relação. Então, é algo que talvez ninguém nunca te contou. Então, Jéssica, quer dizer... Interessante, me explique melhor isso. Então, quer dizer que todo mundo, todos nós... podemos sentir ciúme em algum momento da vida. Sim, né? Como todos nós temos instintos, né? Apesar de hoje não sermos mais homens da caverna, todos nós temos instintos. E esses instintos, eles perpetuam no nosso corpo, no nosso organismo. Então, o ciúme, ele é essa resposta instintiva de proteção natural, evolucionária do próprio organismo. Então, comumente, todos nós podemos sentir ou vamos sentir em algum momento, para proteção, por medo de perder, seja o afeto, seja o carinho, seja a própria relação, mas nesse sentido de proteção mesmo, né? Como a intenção éramos ter filhos, crescer a prole, né, na época das cavernas, a gente continua com esse instinto, tá? Natural. Mesmo que hoje a gente tenha aí pessoas que não queiram ter filhos, mas a gente ainda tem esses instintos naturais no nosso corpo. Então, acaba que, de alguma forma, esse instinto, ele vem e a gente vem com esse sentimento que a gente não consegue controlar. E a gente vem com esse ciúmezinho do outro, que é esse medozinho de perder, enfim, mas tentando proteger essa relação. Mas aí a gente vai ver até onde esse ciúme é saudável, até onde isso é aceitável, né? Porque aí existe até dentro da psicologia uma resposta aceitável como natural e como patológico, né? Ah, pois era nesse ponto que eu queria chegar. Em que momento, então, a gente pode dizer que o ciúme, que você acaba de explicar que é natural do ser humano, passa do limite e começa a trazer prejuízos para as relações? Bom, a gente vai ter ali inúmeras teorias dentro da psicologia, né? E esse é um tema muito complexo, que a gente pode pegar várias teorias para estar falando aqui, mas, de forma geral, né, quando a gente fala de ciúme natural, é aquele que eu vou sentir nesse sentido, de proteger, né, de proteger a minha relação. E o patológico seria aquele que é mais fantasioso. Ele não existe um motivo, né? Então, assim, não tem um motivo pelo qual. Então, ele é mais fantasioso, existe uma fantasia por trás desse sujeito que está com esse ciúme, né? Seja ele quem for, homem, mulher, enfim, não importa, né? Ali
a questão da pessoa, né? Desse sujeito que está com esse sentimento. Mas desde o momento que ele começa a imaginar coisas que não existem, né? De fato não existe, isso a gente começa a entender como um problema. Porque precisa existir, você está com ciúme, mas esse ciúme, esse sentimento, o que está por trás disso? Existe algo, de fato, que está justificando? Às vezes existe, está justificando. Não estou falando que vai justificar a ação. Porque aí a gente vai falar de 2 comportamentos diferentes. Que um é um sentimento do ciúme e o outro é o comportamento. Porque aí aqui a gente vai ter que falar e traçar o que é considerado ciúme natural e um comportamento. Porque já que a gente está dentro da defensoria, o que é um comportamento também, talvez, que não é aceitável, né? Porque aí a gente vai ter comportamentos que dentro da lei são proibidos, enfim. Então a gente tem Maria da Penha, a gente tem inúmeros comportamentos que a gente sabe que não é porque eu tô com ciúme que eu posso fazer, né? Uma coisa é sentir e uma coisa é agir. Exatamente. Então, mesmo que eu tenha algo ali que justifique esse meu sentimento, a pessoa esteja conversando com outras pessoas, me dando motivos para eu ter o ciúme, não justifica para eu ter comportamentos, né? Agora, a partir do momento que a pessoa não me dá nenhum motivo e eu começo a fantasiar que a pessoa tá me enganando, tá mentindo para mim, tá me traindo, enfim, e começo a levar para um lado mais fantasioso e começo a perseguir, começo a ter aquele ciúme muito exagerado, a gente entende que é um ciúme patológico. Agora, quando eu percebo que eu estou sentindo ciúme de alguma pessoa, o que eu posso fazer nesse momento? Como é que eu posso controlar, ou talvez, não sei se essa seria a palavra certa, mas qual seria o teu conselho? Eu não gosto da palavra controle. Eu digo que o controle, até mesmo porque quando a gente fala de emoções, né? Porque aí a gente vai entrar em um assunto que também são emoções. Emoções, elas são feitas para ser sentidas, não para serem controladas. Mas a gente precisa sempre se perguntar o que a gente está fazendo com essas emoções, né? De uma forma mais assertiva. Né? Que seria ali a questão da inteligência emocional, que tanto se fala hoje em dia. Então, eu estou tendo ciúme de uma pessoa. Estou com um sentimento nesse momento. O que eu faço com esse sentimento? Né? Esse sentimento que tá vindo de ciúme, tá me dando vontade de quê? De brigar? De gritar? Então, brigar vai ser saudável para mim? Vai me ajudar? Vai me colaborar em alguma coisa nesta relação? Se não, por que eu vou fazer? Então, é mais ou menos se questionar se o que eu quero fazer naquele momento, com aquela emoção ali comandando, eu responder aquela emoção. Então, é ver o que a emoção quer que eu faça. Então, eu esperar que essa emoção, ela diminua, né? Que eu ficar mais, assim, com ela em menor estado e me perguntar o que faz sentido para mim eu fazer com aquilo. Até mesmo para ver, como a gente estava falando de comportamentos, se aquele relacionamento é um relacionamento saudável para mim. Porque aí a gente, como eu coloquei, vai entrar num assunto de comportamentos, porque não é porque o ciúme ele é algo natural que ele justifica comportamentos. Perfeito. Que não são aceitos. E o ciúme, ele pode estar demonstrando alguma forma de insegurança da pessoa? Também. No quesito de um ciúme patológico, possa ser. Que possa ser que essa pessoa ela tenha outros problemas ali emocionais em volta, tá? Algum transtorno emocional, alguma questão de baixa autoestima, que aí eu não vou saber responder para você exatamente, porque cada pessoa é única, né? Mas possa ser que ela tenha, sim, alguma questão, né? Então, eu não vou saber te dizer exatamente o que um sujeito que tem um ciúme passional, ele é cometido por qual transtorno emocional, né? Porque aí a gente vai ter vários, né? Porque eu sou um pouco apaixonada pelo serial killer, entendeu? E aí, quando a gente vai vendo esses casos, né? Inclusive, eu sou professora de psicologia jurídica. E aí, a gente vai vendo esses casos e lendo sobre esses casos e a gente vê
muitas pessoas que se apaixonaram, né? E aí, vou usar essa palavra, tá? Porque não é bem uma paixão, mas que usam essa expressão, né? Da paixão, do amor, do ciúme, né? Da possessão para cometer atos criminosos, né? Mortes, enfim, abusos, outras coisas. Então, assim, você vê o quanto essa relação do ciúme, ela tá em volta de vários tipos de relacionamento. E não é só relacionamento amoroso, mas relacionamentos, às vezes, de amizade, tá? Entre pai, mãe, filhos. Então, assim, às vezes a gente pensa que é só dentro de um relacionamento que existe ali um outro tipo, um afeto mais de amor mesmo, né? Mas não que o pai e a mãe não amem, mas é um amor diferente, né? Mas existe também o ciúme de outras formas. Então, tem amigos que têm ciúmes. O pai que tem ciúme do filho com a mãe, por exemplo. Tudo. Então, existem essas coisas. A mãe que tem ciúme do filho. E aí, a gente vai entrar aí as noras que falam, às vezes... Ai, a minha sogra não quer que, enfim, o menino case. E aí a gente vai ter uma série de comportamentos ali que vai atrapalhar a vida desse sujeito. Então, quando a gente fala de ciúme, quando ele é normal, dentro do esperado, né? Assim, você sentir ciúme, você ter medo, por exemplo, uma mãe que tem medo do seu ninho vazio, é aceitável, né? Eu acho que é aceitável, é compreensível. Mas desde o momento que aquilo não atrapalhe a vida do outro, que é o filho, que é, enfim, dele crescer na vida, dele fazer projetos, dele, enfim, desenvolver mesmo como pessoa e como sujeito. Quando isso começa a atrapalhar o outro, isso começa a trazer um problema. Não só, às vezes, para quem está sofrendo do ciúme ali, né? Quem tá ali, minha mãe é ciumenta, eu sofro com esse ciúme. Mas para quem sente também. Então, as duas partes sofrem. E isso, quando a gente fala de relacionamento também ali entre, né, ali o casal, também é a mesma coisa. Tanto a pessoa ali que tá com ciúme do seu parceiro, parceira, ele vai sentir ruim com tudo isso, ele vai sentir, vai ser afetado, quanto quem sente o ciúme também é afetado de outra forma. Os dois têm sofrimento. Ali, nesse momento, o diálogo pode ajudar? Como é que a gente poderia chegar e abordar esse assunto dentro de uma relação e tentar deixar ela mais saudável? Ótima pergunta, né? O diálogo ele é sempre importante dentro de qualquer relacionamento, né? Seja qual for, familiar, de amizade, né? De romance. Ele é um ponto fundamental. Se aquele comportamento ou sentimento falar sobre, né? O que é ciúme, né? Não necessariamente no sentido de apontar. Porque o que acontece muito nas relações, aí eu vou ampliar para qualquer uma, tá? Apontar de que esse comportamento aqui que você faz, aí a pessoa fala, mas eu não faço isso, eu não te dou justificativa, e aí você faz isso e começa uma briga. Quando, na realidade, eu não busco entender o que faz a pessoa se sentir assim. Então, a pergunta que eu preciso fazer para o outro é, o que te faz sentir dessa forma? O que eu estou fazendo, não que eu deva mudar, mas até mesmo para que eu tente me conhecer através dos olhos dos outros, para entender se, porque olha que eu falei que tem um ciúme normal e patológico, até para eu entender se é uma fantasia ou se é um ciúme normal. Porque se é uma fantasia, a gente precisa de um cuidado. A gente precisa buscar um psicólogo, a gente precisa fazer uma terapia, para que algumas crenças sejam retiradas, né? Porque quando a gente fala de fantasias, eu preciso desconstruir. Então, isso, quando a gente fala de desconstruções de crença, é difícil a gente fazer isso na nossa casa, né? Então, hoje a gente precisa de terapia para que a gente possa fazer isso dentro do... Não vai precisar de medicamento, né? Porque às vezes as pessoas podem... será que eu vou precisar usar? Não! A terapia resolve. Então, a gente consegue, através de terapia, ali desconstruir algumas crenças sobre relacionamento, sobre... ideia de homem, ideia de mulher, ideia de pessoa, ideia de sujeito no mundo que a pessoa tem, né? Porque a gente desenvolve papéis
no mundo também, né? Seja papéis quais foram. E aí eu construo esses papéis em mim. E se para mim, na minha posição, eu entendo que homem não faz tal coisa, e a pessoa que está comigo faz, e para mim aquilo é errado, eu posso ter sido uma coisa que o outro não acredita que é errado. Nós crescemos em famílias diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes. Então, desconstruções de crenças é importante. Até para que a gente entenda se essa ideia do ciúme que a pessoa está tendo não é uma ideia fantasiosa. A gente pode dizer que tem também o ciúme saudável, podemos dizer assim? Sim, sim. Em que momento que é saudável? O que acontece, né? Eu vou falar aqui, culturalmente, eu vou trazer mais para uma questão cultural, tá? Aí eu vou trazer mais para a nossa cultura mesmo, brasileira. Nós somos um país de grande maioria de bigamia, né? Até mesmo porque ter mais é crime, né? Não podemos ter 12 casamentos. Então, nós somos um país bigâmico. Então, por esse fato de sermos bigâmicos, o que acontece nessa cultura de bigamia? Existe uma cultura onde esse ciúme, às vezes, tem um significado de amor. Ela vem com esse significado. Tá? Tô sentindo ciúme, eu amo. Exatamente. Ou fulano tem ciúme de mim, e isso acontece em todas as relações. Hétero, homo, trans, todas as relações, tá? Meu parceiro sente ciúme de mim, ele gosta de mim. Né? Ou então o contrário, né? Ele não tá sentindo ciúme? Será que tá errado? Será que ele não gosta de mim? Exatamente, por ter essa crença da bigamia. Né? Porque nós somos bigâmicos, então, assim, o que faz ele ficar comigo se ele nem ciúme sente? E a gente tem aí uma gama de possibilidades, né? De escolhas. Aí, então, assim, a gente se pergunta. Então, assim, o ciúme saudável, eu sempre costumo dizer que é aquele que eu tenho no sentido de realmente de cuidado. Cuidado. De cuidado mesmo, de cuidado daquilo que eu prezo na minha relação. Eu quero cuidar da minha relação, né? Então, não é um ciúme para o outro, mas também seria um ciúme comigo, né? O que eu não gostaria que esse outro fizesse? Por que eu faço? Porque muitas vezes o ciúme vem assim, vou dar assim, porque aí a gente entra numa outra cultura. Nós também somos um país extremamente machista, tá? Porque aí é uma cultura. E aí, às vezes, a gente tem uma relação onde homens podem muitas coisas, mulheres não podem tanto. Claro que isso vem se mudando ao longo do tempo, mas, infelizmente, existe uma cultura patriarcal que a gente ainda vai levar anos aí para desconstruir algumas coisas. Se conseguirmos, né? Porque sempre fica algum resquício. E aí, existe ainda na mente de algumas pessoas essa ideia. E aí tem ciúme quando alguém faz a mesma coisa que você. Eu saio pra jogar bola com meus amigos. Vou dar um exemplo. Tá aqui, não tem problema nenhum você jogar bola, tá? Não estou dizendo que isso é um problema. Pelo contrário, eu acho ótimo. Você ter você tem uma vida particular ali, isso é ótimo. Você socializa, enfim, isso é ótimo pra relação. Aí quando minha parceira, ela vai tomar um café com as amigas ou vai fazer um rolê com as amigas, eu fico bravo, como assim, né, gente? Né? Sim. Mas às vezes existe. Eu fico com ciúme porque eu acho que nesse rolê ela pode conhecer alguém mais interessante que eu, enfim. Perfeito. E aí eu fico com essa... Quando na realidade isso, como eu falei, começa a vir desse lado da fantasia. Por isso que é interessante essa conversa. O que é que eu faço? Mas o que te incomoda? Neste comportamento. Então, às vezes, a gente vai dar de ideia com crenças culturais mesmo. Crenças de ideias. Aí vem o processo da desconstrução. E aí, a gente pode desconstruir como casal, como eu falei, independente se você, né, é um casal homo, se você é um casal... Enfim, não importa. De desconstrução, de fazer o outro entender que na sua visão, na visão que você foi criada, aquilo não é um problema. Sim. E fazer com que ele entenda que não tem problema nenhum. Sim. E aí a gente vai desconstruindo culturas, né? E nessa busca, nesse processo, anteriormente, no início da nossa conversa, você falou sobre a questão de passar dos limites no relacionamento amoroso. E vem a Lei Maria da Penha.
o que a gente pode falar para as mulheres que percebem que está passando do limite e mesmo assim se mantém naquele relacionamento? Olha, isso é um assunto bem complicado, né? Porque, infelizmente, né, hoje, eu digo que eu sempre costumo dizer que é muito, muito triste mesmo, né? Principalmente quando a gente fala, vou falar da nossa realidade local, aqui de Roraima, né? A gente tem um índice altíssimo de violência doméstica. E eu não me orgulho de dizer isso, né? Então, é muito triste. E mudar essa cultura é muito complicado, né? Porque, como eu falei, às vezes também a pessoa vem de culturas de que ideias de que eu preciso aceitar tudo, né? Tudo que vem desse outro, né? Desse outro parceiro que está comigo, ou parceira, né? Dessa violência que vem. E aí a gente vê inúmeras violências, né? Porque muitas vezes as mulheres acreditam que a violência só é a violência física, né? E muitas vezes só vão denunciar quando estão sofrendo violência física, quando denunciam. E a gente vê ali muitas mulheres sofrendo violência psicológica, violência patrimonial, enfim, vários tipos de negligência. E eu acho que se você percebe, é realmente buscar um apoio. Se você tem um familiar, se você tem alguém que possa te acolher, mas saber e se perguntar se essa é a relação que você quer para você. Porque muitas vezes, quando a mulher ela está em volta de uma relação que é de ciclo, que é um ciclo vicioso, né? A violência doméstica, acaba que essa violência doméstica ela atinge a autoestima de quem vive, né? Sim. Né, de quem está ali vivenciando a violência doméstica. E às vezes ela não percebe, ela às vezes acha que ela não tem capacidade de sair daquilo, né? Exatamente por estar com essa autoestima tão baixa. Inclusive, quando eu me formei, não vou falar aqui há quantos anos, né? Que vai ficar... Eu fiquei curiosa. Né? Mas não tem tanto tempo assim, né? Que eu formei em 2018. Foi um tema do meu TCC de graduação. Foi, né? A violência doméstica e os transtornos emocionais envolvidos na violência doméstica. E, na época, foi observado que a depressão era a maior, era a que mais existia na época, né? Então, isso foi há uns anos atrás. Então, assim, foi observado a depressão como a doença que mais aparecia em mulheres que vivenciavam violência doméstica. Sim. Então, exatamente por abalar a autoestima. Então, se a mulher, ela abala essa autoestima, que eu fiz especificamente para o público feminino, né? Não foi para outros públicos. Então, se abala a autoestima, pode desenvolver um transtorno emocional depressivo, que vai ali fazer com que ela fique mais apática, com menos energia. O que vai fazer essa pessoa? Que tipo de crença vai fazer essa pessoa ter sobre ela? Então, ela precisa, além de apoio ali, de familiares, de amigos, buscar realmente ajuda. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, né? A gente tem ajudas também ali, dentro da própria Casa da Mulher Brasileira, a gente tem escuta ativa, né? Ali de alguns profissionais. Buscar essa ajuda emocional, né? Tem o Chame também, que tem escuta psicológica. Buscar essa ajuda, para que você também desconstrua também essa ideia sobre você mesma, porque e se sempre se perguntar se é isso que você merece, porque às vezes a gente pensa assim, mas é isso que eu tenho, mas é isso que eu mereço. Sim. A gente sempre merece mais, e a gente precisa aprender que se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Então, é autocuidado. A gente volta para um assunto que nos episódios anteriores a gente coloca muito em pauta, que é a questão do autoconhecimento. É a pessoa se conhecer para justamente se fortalecer e não deixar que situações como essa de se deparar com relacionamento abusivo, com ciúme excessivo, não abalar a estrutura a nível de chegar a uma depressão. Seria isso? Exatamente, né? O autoconhecimento ele é fundamental. Você se autoconhecer, né? Ter esse autoconhecimento sobre você, compreender, né? O que você está vivenciando, se o que você está vivenciando aquilo é bom para você, né? Porque aquilo que é bom para o outro às vezes pode não ser bom para mim,
Porque o que que é bom, né? Às vezes a gente se pergunta tanto, né? O que que é bom? Eu não posso dizer o que é bom, porque o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Então eu preciso me perguntar o que que é bom pra mim como pessoa. E se aquele relacionamento não tá bom, seja pelo motivo que for, por que que eu vou ficar nele, né? Então eu costumo dizer que nós não somos donos de ninguém. Relacionamento é uma escolha. E eu preciso escolher estar junto ou não. E a gente pode observar a evolução aí dos anos, das gerações, que inclusive nas gerações dos meus avós, por exemplo, separar era quase um crime, podemos dizer. E, felizmente, hoje em dia, não é mais assim. A mulher, se ela está insatisfeita, ela tem outros caminhos, ela pode seguir, pode separar, não, e deve, né? Podemos dizer assim, sim, deve separar. Agora, a gente falou bastante sobre essa questão do ciúme dentro dos relacionamentos amorosos, mas voltando agora para esse sentimento dentro de relações familiares no contexto. Se eu sou uma mãe e observo que o meu filho está tendo ciúme do irmão, por exemplo, como que eu posso guiar essa situação? Qual é a recomendação? Ótima pergunta, né? Isso é muito comum, principalmente, vou dar 2 situações aqui, tá? Porque eu costumo dizer que sempre irmão sempre tem ciúme do outro. Isso é sempre, não importa a idade. Mas a fase mais comum do ciúme vir é quando o irmãozinho mais novo chega, né? Quando esse irmãozinho mais novo, ele tá chegando ao lar. Por ser bebê, por depender mais da mãe, né? Aí a gente tá falando de amamentação, cuidados, né? E aí a mãe passa pelo parto, independente se é um parto normal, um parto, mas aí também tem o cuidado da mãe, enfim. Então tem todo aquele cuidado e tem uma outra criança ali, que muitas vezes ela pode interpretar que tá, mesmo que a mãe não esteja fazendo isso, pode interpretar que ela está sendo deixada de lado, porque chegou um bebê novo. Então, eu costumo dizer que o melhor é fazer com que essa criança faça parte desse cuidado. Traga essa criança para o cuidado, né? O que essa sua criança dá conta de fazer? Se ela é muito pequena, ela só dá conta de pegar uma fralda. Peça para ela pegar uma fralda. Ela dá conta de pegar o chinelo da mamãe. Então, pede para ela pegar o chinelo da mamãe para pôr no pé da mamãe, porque ela vai perceber que ela tá te auxiliando no cuidado, não só do bebê, mas no seu cuidado como mãe também. Porque trazer ela para dentro desse contexto, que é um novo contexto mesmo. E a gente sabe que não é só explicar para a criança que o bebê vai requerer cuidado, que a gente sabe que realmente requer. Uhum. E por mais que essa criança entenda, mas meu filho... Enfim, tem gente que demora muito, né? Meu filho já tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos quando veio... Não importa, ele vai sentir. Então, assim, traz ele para esse cuidado, né? Para esse cuidado mais próximo de você, né? Como mãe, tanto quanto mãe, quanto do bebê. Dizendo, assim, o que ele pode fazer, né? Dentro das possibilidades dessa criança. Para que quando ele vá crescendo, ele vá entendendo que realmente foi uma necessidade. A mãe precisou realmente ali... se ausentar um pouquinho e ele participou desse processo. Senão ele realmente vai ficar muito ausente. E pode trazer prejuízos, sim, no ao longo da vida, na vida adulta. Na vida adulta, inclusive porque a gente aí, eu não sou da linha do Freud, né? Mas se a gente for aí para essa linha da psicanálise, né? A gente sabe que os traumas infantis, eles ficam, né? Então, às vezes eu posso internalizar inconscientemente que eu fui abandonado de alguma forma e lá na frente ter problemas. Não tô falando ter problemas sérios, mas com problemas de baixa autoestima, insegurança, segurança até no ambiente de trabalho, em aprendizagens mesmo de ensino-aprendizagem, insegurança dentro de um ambiente de trabalho. Enfim, vários tipos de situações podem surgir na minha vida adulta por uma questão lá da minha infância. E a gente, às vezes, não sabe, porque a gente esquece que esse sujeito que já estava ali, ele está perdendo um pouco do seu espaço. Porque ele pede, era só aquela criança, vem uma outra. E conforme vai crescendo, é comum o ciúme. Mas é sempre mostrar que, enfim,
são dois, as coisas precisam ser divididas, né? E fazer com que as crianças se entendam, mas sempre vai existir. Mas trazendo ela, pelo menos para esse processo, ela vai entender que aquela mãe não abandonou, porque normalmente a criança sempre, às vezes, pode interpretar: minha mãe gostava mais do fulano do que de mim. Quem nunca ouviu isso, né? Eu acho que, se a gente for falar que... Só quem é filho único. Só quem é filho único nunca ouviu isso. Não é meu caso. Eu não sou filha única. E aí, eu, como psicóloga, já ouvi tanto de outras pessoas também, né? Então, quando a gente ouve isso, tá, mas de onde você... Eu sempre pergunto: mas quem te disse isso? Às vezes a mãe nunca falou isso. Eu gosto mais do falando que você, claramente. Sua mãe disse isso? Não, nunca falou. Então, como é que você chegou nessa conclusão? Porque também a gente vai verificar se existe um fato, e muitas vezes não existe. Foi só algo que criou. Foi algo mesmo. que, né? Aí a gente falando do ciúme, foi algo fantasioso que foi se criando, e eu levo pra minha vida adulta, e de repente eu tenho uma relação até distante com essa mãe, porque eu criei algo que nem existiu. Entendi. Mas eu acreditei. E quando é a mãe que sente ciúme do filho ou da filha? Isso também tem, né? Aí eu costumo dizer... Como que pode mudar ali a relação dessa família quando a mãe ou o pai tem ciúme dos filhos? Isso também acontece, né? Tanto pais quanto mãe podem sentir ciúme dos seus filhos, né? Como eu falei ali, o medo do filho ir embora, né? A gente tá aqui, principalmente, eu vou falar aqui em Roraima, às vezes o filho quer, né, fazer uma faculdade fora, e aí os pais ficam ali morrendo de medo. Bom, se o ciúme for muito extremo, como já são adultos, eu já digo, melhor buscar terapia. Por quê? Nós adultos, aí eu vou me colocar, porque eu também sou adulta, infelizmente as nossas crenças, elas são mais enraizadas. Então, assim, a criança, como eu falei, quando a gente faz esse processo em casa, elas têm uma facilidade maior de elaborar e criar novas ideias, tá? Então, e a gente vai perdendo isso conforme a gente vai crescendo. A gente vai perdendo essa nossa fantasia, essa nossa, né? Isso a gente vai perdendo conforme a gente vai ficando mais adulto. Então, quando a gente já tá mais adulto e a gente tem uma ideia muito enraizada, às vezes é muito difícil o filho conseguir mostrar para a mãe que aquilo tá errado. E aí, às vezes, vai haver discussões, vai haver problemas dentro dessa relação familiar. Aí é interessante que busque-se realmente que essa mãe ou esse pai tenha um autoconhecimento e busque ajuda. Poxa, eu acho que tô prejudicando meu filho em estudo, ou para ter um relacionamento, ou, enfim, na vida dele. Nossa, será que realmente... E eu? E primeiramente se colocar no lugar do outro, e eu, quando quis fazer a minha vida? Por mais que meu pai, minha mãe teve... Mas eu não fiz. Foi legal para mim? Se perguntar se isso foi bom, se isso ocorreu e se isso foi bom. Tentar se colocar nesse lugar. E claro que a gente já sabe um pouquinho da resposta. Às vezes a gente não sabe, mas como é que eu faço para melhorar isso? E se eu não tenho a resposta, é buscar ajuda. Sempre, né, gente? Sempre. Façam terapia, é importante. Muito. Você falou sobre esse processo de autoconhecimento, reconstrução, desconstrução, enfim. A gente pode dizer que uma pessoa, quando ela é mais nova, ali, tá entrando na casa dos 18, 19, 20, 21, pode ser uma pessoa mais ciumenta e com o decorrer da vida, dos aprendizados, se tornar um ciúme mais maduro, podemos dizer assim, e até ter relacionamentos mais saudáveis? Olha, que ótima pergunta, né? Você entrou aí na adolescência, e aí eu vou responder aqui. A adolescência é ótima. Os adolescentes, eles sentem tudo de uma forma bem mais intensa, né? Então, a resposta é sim. Né? Então, assim, o sujeito, quando ele tá na fase ali da adolescência, né? Hoje ali, a gente aumenta a adolescência ali até os 23 anos, né? Que é considerado. Então, que aí a gente tem a maturação cerebral, tudo. Então, essa sensação, ela é mais intensa. Então, esse sujeito que tá sentindo um ciúme, ele tá sentindo de uma forma muito mais intensa do que quem tem
um pouco mais de idade. Então, o que que acontece? Quando depois ele passa por todas essas oscilações, porque a gente está falando de questões hormonais, né? O corpo está passando por vários quesitos ali, né? Ao mesmo tempo, e ele está passando pelo ciúme também. Então, ele vai sentir de uma forma diferente. Então, quando ele chega lá na sua fase mais madura, que ele olha para trás, às vezes ele nem se reconhece. Ele fala, nossa, eu fazia isso? Não acredito, né? Que eu fazia isso, que eu pensava assim. Mas não é porque eu pensava assim, é porque eu sentia de uma forma mais intensa. Então, os nossos sentimentos, eles são mais intensos. Então, se eu sinto tristeza, ali aos meus 18 anos... eu sinto a tristeza mais intensa. Se eu sinto alegria, eu sinto a alegria mais intensa. Se eu sinto ciúme, eu sinto de forma mais intensa. Muita coisa se explica nesse momento. Não é? Então, assim, os pais que estão nos ouvindo, seu filho não é assim, ai, meu filho é um aborrecente, briga por tudo, reclama. Não, ele só sente as coisas de forma mais intensa. É isso, é a resposta, né? É hormonal, é cerebral, a sinapse dele é diferente. Então, assim, existe uma resposta neurológica, né? Então, a neurociência responde, né? Então, os neurônios dele é muito rápido, é muito mais rápido do que os nossos. Então, eles correm numa velocidade que... Então, eles têm umas respostas muito rápidas. Por isso que, às vezes, eles agem com aquela... Nossa, mas meu filho me deu uma resposta, assim, impulsiva. Ele é impulsivo, ele não... É mal educado? Não, não é. Ele só tá sentindo as coisas de forma mais intensa. Vai passar. Tenha paciência que vai passar. Vai passa. Mudar, né? Muda. Ai, que coisa boa ouvir isso, né? Entender um pouquinho mais sobre esses processos. Agora, eu tava aqui me questionando enquanto você falava, né? Que dificilmente a minha cabeça, ela para enquanto tá, né, perguntando. Tô aqui pensando. E as pessoas, eu me questionei, será que eu faço essa pergunta? Mas... eu gostaria de saber, e as pessoas que sentem ciúme de objetos? Ah, o carro. Ah, não, só eu dirijo o meu carro. Ah, só eu tenho ciúme desse prato específico. O que a gente pode falar sobre isso? O que a gente pode destacar? É muito interessante, né? A gente também vê casos assim, né? De principalmente pessoas com objetos. Eu vou dizer assim, aí eu vou também dividir em duas partes. Existem pessoas que têm coleções, né? Coleciona algumas coisas e não quer... Ok, se você coleciona, guarde, enfim. Ok, eu acho que é respeitável. Quando a gente fala de carros, pratos, outros objetos, né? Como você falou, só eu... E realmente tem. Eu acho que até onde vai isso? Até onde... pode ser considerado saudável. A gente sempre tem que se perguntar, porque esse outro, ele pode acontecer alguma coisa. Ele pode estar no seu ambiente de trabalho, se sentir mal, precisar de uma ajuda e só ter o carro dele. E aí? Como é que faz? E outras coisas mais a gente passa, né? Pode haver situações que eu vou precisar exatamente daquele objeto para salvar uma vida, ou para ajudar alguém, e aí eu vou deixar de prestar um serviço ou de qualidade porque só eu boto a mão naquele objeto. Então, a gente tem que começar a repensar o valor que eu estou colocando naquele objeto. Quando eu falo valor, é valor emocional mesmo. Não é valor financeiro, mas valor emocional. Porque a gente coloca, às vezes, muitos valores emocionais em objetos. E eu costumo dizer que todo mundo é finito. A finitude vem para todo mundo. E quando a gente se vai, a gente não vai levar nada. Quem vai usufruir de tudo isso que você... Não estou falando aqui que é para você não cuidar. Não, o cuidado é ótimo. O zelo, o carinho, né? Tudo que você tem, né, ali, que você preza, mas até onde isso vai? E se tá sendo muito difícil, aí a gente volta lá pro buscar ajuda, né? Eu acho que sempre a gente vai repetir nessa tecla. Porque às vezes o autoconhecimento nossa, tá muito difícil isso aqui. Eu não consigo de jeito nenhum. Então, eu sempre costumo dizer assim, né? Se você não consegue sozinho, busca ajuda. Porque normalmente o profissional ele vai te ajudar a conseguir. Porque a gente sempre tem que se fazer essa pergunta. Se eu não dou conta sozinho, o psicólogo me ajuda.
né? Esse é o nosso papel, né? E às vezes a pessoa fala assim, né, mas o psicólogo tá ali para dar conselho. Não, o psicólogo tá ali para iluminar você e você mesmo vai chegar na sua resposta, né? Então não vai ser nem eu que vou te dar a resposta, vai ser você mesmo que vai falar, nossa, nunca pensei isso, nunca imaginei estar dando uma resposta nesse sentido. E a pessoa faz. Então, exatamente devido às desconstruções, ideias que a pessoa vai fazendo ali dos quesitos que ela traz. Então, se está muito difícil para você, busca ajuda. Se não, como eu falei, repense mesmo o sentido da vida, né? Sentido de existência, né? Não para você não valorizar suas coisas. Não, valorize. Mas até que ponto eu vou valorizar, colocar valores emocionais? Porque em algum momento pode acontecer uma coisa comigo amanhã. Né? Como eu falei para você, eu sou professora. E às vezes meus alunos falam, nossa, professora. Eu falo, gente, tchau. Se desse, eu falei, se Deus permitir, semana que vem estarei aqui. Que isso, professora? Eu falei, eu não sei. Eu não tô querendo morrer, gente. Mas todos nós somos finitos. Eu não posso falar assim, claro, o meu planejamento é estar aqui. Planejo estar aqui. Estou com a aula pronta para estar aqui na semana que vem. Né? Tô com a minha vida planejada para a semana que vem. Mas eu não sei o que vai acontecer. A gente não sabe. Então, e eu acho que essa é a graça da vida, né? De você poder viver o presente. De você poder tirar a alegria de estar o presente. Porque se eu ficar, né, como você falou ali, no cuidado com aquilo, será que eu tô me permitindo experienciar as outras coisas que estão passando aqui do meu lado, né? Tô ali, como você falou, eu vou zelar pelo meu carro, pelo meu carro, pelo meu carro. Será que enquanto eu tô dirigindo esse meu carro, que é tão importante para mim, eu consigo prestar atenção nas coisas que passam à minha volta? Numa praça bonita, numa iluminação que tá diferente. Eu consigo prestar, sabe, num sol que tá, às vezes, numa coloração diferente, num arco-íris que vira e mexe aparece pra gente. Então, assim, será que eu presto atenção nisso? Então, assim, são coisas que às vezes que eu deixo de vivenciar e experienciar o meu presente porque eu tô apegada num ponto específico. E o carro é só um exemplo, né? Pode ter tantas situações de objetos que realmente a gente pode trazer nesse momento da conversa, mas o exemplo foi muito, eu acho que muito certeiro, podemos dizer assim. E eu acredito que tá sempre ali se observando e se policiando para ver até onde aquilo é saudável, como você falou, né? Ok, é o único transporte que eu tenho, é a única coisa que eu tenho, mas até que momento aquilo ali ultrapassa, né, a linha do que é saudável. Exatamente, aquilo que é saudável pra mim, né? O que aquilo tá deixando, tá me deixando, o que eu tô deixando de fazer ou de, né, ali, de usufruir por conta disso, né? Então, assim, é o prejuízo também que isso traz, porque tudo que a gente tem ali em excesso, ele vai trazer um prejuízo, né? Ele vai trazer um prejuízo, e não é às vezes só pra mim. Então, esse ciúme em excesso, como, né, a gente usou ali o exemplo do carro, que poderia ser qualquer outro, mas ele não traz um prejuízo só para quem tem o ciúme, como eu falei, traz, às vezes, um prejuízo para quem tá em volta da pessoa, né? Se essa pessoa do carro, às vezes, tem um familiar, vai trazer prejuízo para essas pessoas também. Perfeito. Muito bem. Você já contou aqui que você é professora, se formou em 2018. A gente já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história. O que a gente pode destacar dessa trajetória? Você falou do seu trabalho de conclusão de curso, mas o que a gente pode falar? Conta um pouco pra gente. E o que significa a psicologia para você? Nossa, agora você... Psicologia, para mim, é uma parte de mim, né? Eu costumo dizer que o curso de psicologia, quando eu escolhi o curso de psicologia, ele hoje eu não consigo me ver sem ele, né? Mesmo quando eu não sou psicóloga, né? É como se ele tivesse entrelaçado em mim, né? Eu observo as coisas de uma forma diferente, né? O olhar para o mundo é diferente. Então, como eu destaquei aqui, eu me formei em 2018 na Catedral.
né? A partir de então, assim que eu me formei, eu comecei a atender em consultório. Logo depois, acho que uns 2 anos depois, eu comecei a dar aula. Atualmente, eu dou aula no Claretiano, Faculdade de Boa Vista. Fui convidada para ser coordenadora do curso de Psicologia do Claretiano também. Faço parte do núcleo de atendimento aos discentes do Claretiano, né? Para dar essa assistência de forma gratuita aos alunos que precisam desse acolhimento, dessa assistência também do Claretiano. Deixa eu ver mais o que, gente. Enfim, já participei de muitos projetos, né? Dentro de faculdades, eventos. Inclusive, tem um evento amanhã que eu vou estar presente hoje no Claretiano, porque hoje eu só trabalho no Claretiano, né? Então, eu vou estar num evento lá, que é sobre mitos e verdades, sobre a psicologia, trazendo um pouco do que as pessoas, às vezes, acreditam que é psicologia e, na realidade, é só senso comum, né? Porque, às vezes, as pessoas têm muitas crenças. Mas isso... o psicólogo faz isso, ou isso é psicologia, quando na realidade não é. É senso comum e deixam de buscar ajuda. Então, quando alguém me convida para ir em qualquer lugar, eu sempre costumo dizer assim, eu vou. Por quê? Porque eu estou disseminando um pouco do conhecimento, né? Trazer para a população mesmo, de forma comum, clara, para que elas entendam que a psicologia ela tá para agregar. Ela não tá ali, ela não é uma coisa de louco, ela não é uma coisa para quem tem problema, né? Como as pessoas costumam falar. Ela simplesmente, ela é uma área que cuida da saúde mental, né? E que a nossa saúde mental ela é tão importante quanto a nossa saúde física. Hoje a gente tá vendo, que eu acho isso muito bom, né? O cuidado com a saúde física, né? Tem aumentado tanto. E que a nossa saúde mental também aumente, né? A gente viu, pós-período pandemia, o quanto as pessoas ficaram adoecidas, número de ansiedade, número de depressão crescendo. Então, que as pessoas realmente se olhem para isso, né? Que essas doenças, as doenças emocionais, elas existem e que elas precisam ser cuidadas. E olhar para isso o mais rápido possível, quanto mais rápido, melhor. E que a psicologia... Aí eu vou citar aqui psiquiatria, se for necessário, né? Que nem sempre é necessário. Mas quando necessário, ela tá para um auxílio, né? E não ela não é um prejuízo para a vida, ela é para um auxílio para a vida. Então, quanto mais eu puder desmistificar a ideia de que às vezes as pessoas têm sobre loucura, né? Que eu costumo dizer assim, a ideia que as pessoas realmente têm sobre loucura, eu vou fazer. Ai, que maravilha, então, que você possa continuar, então, nessa missão, porque eu acredito que ela é muito importante e eu acredito que esse podcast, quando a gente criou, também veio com essa missão, né? De tirar um pouquinho da cabeça das pessoas que não é tudo isso, né? Que muitas pessoas até chegam e perguntam, como é que é uma sessão, né? Sim. Como é que é? A pessoa deita mesmo? Sim, o divã, né? A pessoa deita, fica olhando pro teto, como é que é? Né? Pra que serve, né? Então... né? Isso é ótimo. Aí eu falo, nossa, tem tantas sessões, né? Tem tantas abordagens dentro da psicologia, né? Então, assim, é tão interessante quando a pessoa fala, como é que é, né? O psicólogo vai ficar, né? Que o Freud ficava de costa, né? Pro paciente. O psicólogo vai ficar de costa pra mim, eu deitado, olhando pro teto. Falo, nossa, você tá vendo muito filme americano, né? Então, assim, cena de filme, né? Então, a gente vai ter ali várias abordagens. Cada abordagem tem uma forma de atendimento. Inclusive, a abordagem que eu sou, né, que eu sou da fenomenologia, eu nem utilizo mesa, né, para atendimento. Eu gosto de atender, né, frente a frente ao meu paciente, sentado na cadeira, ele também, enfim, poltronas, né, sentadas frente a frente, para que a gente possa se ver o corpo, porque o corpo, enquanto a gente fala, ele também conversa com a gente, né, então ele dá sinais, ele tem sintomas, e eu preciso entender o que esse corpo está falando, eu preciso fazer com que essa pessoa também me comunique, porque não é eu vou interpretar, né? Mas eu perguntar para ele o que aquele corpo está falando, né? Olha, quando você fala disso, eu percebo isso, o que isso significa, o que isso quer dizer sobre você. Então eu vou conhecendo o meu paciente também pelo corpo dele, e ele vai se autoconhecendo, porque às vezes ele nem se dá conta que faz aquilo, né?
E então a gente vai também tendo uma troca muito boa. E se eu tenho uma mesa, eu não consigo ver ele por inteiro, né? E algumas outras abordagens tem mesa, porque vai preceder de, enfim, uso de teste, ela vai fazer uma avaliação. Enfim, e assim vai, né? Sim, é isso mesmo. Olha aí. Aí já tirei mais uma curiosidade, né? Olha aí, gente, o que talvez ninguém te contou. Pois é. Sobre uma sessão de terapia. Jéssica, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de tempo, o seu conhecimento que você trouxe hoje aqui. Com certeza contribuiu muito. E eu gostaria de te perguntar, para a gente finalizar, diante de tantos assuntos que a gente conversou sobre um assunto, o ciúme, algo mais que você gostaria de ressaltar? Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Fiquei imensamente feliz de ser convidada, precisando, né? Pode me chamar novamente. Se eu puder e tiver disponibilidade na minha agenda, eu venho com certeza. Eu acho que sanamos todas as dúvidas, né? E por hoje ficaremos por aqui, né? Muito bem, obrigada mais uma vez. Foi muito bom conversar com você. Igualmente, um beijo. Então, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast O que Talvez Ninguém Te Contou. Hoje a gente conheceu um pouquinho mais sobre ciúmes e a gente encerra essa conversa conhecendo mais esse sentimento que tanta gente sente, mas pouca gente entende de verdade. Eu sou Lana Francis e eu te encontro em uma próxima oportunidade. Até lá! Se cuida. Tchau, tchau.